Não resistais, por Joel S. Goldsmith. Viver uma vida espiritual significa viver acima do sentido humano de vida, sem recorrer aos meios e processos humanos, isto é, viver pelo Cristo. Significa nunca retribuir o mal com o mal, nunca orar, alegrar-se, pedir ou desejar que outrem sofra por causa de suas ofensas, mesmo pelas ofensas dirigidas a nós. Nunca desejar recuperar as perdas, o que seria dentro do modo de vida humano e dentro de nossas leis. Porém, legal ou não, este não é o modo de vida do Cristo. De fato, se alguém nos engana, é considerado legal, próprio, legítimo processá-lo, mas esse não é um procedimento espiritual. Se alguém quiser te arrastar diante dos juízes e tomar o teu manto, deixe-o levar também a túnica. Mateus capítulo 5, versículo 40. Se alguém nos desse conselhos como: eu lhe digo, pode parar com suas demandas. Se alguém quiser tomar a sua propriedade, deixe-o tomar. Se quiser tomar sua casa, seu carro, deixe-o tomar. E se ele decidir levar suas joias, deixe-o levá-las também. E olhe à sua volta para ver se pode dar-lhe mais alguma coisa além do que já levou. Tal conversa pareceria totalmente contraditória a qualquer raciocínio normal. E, no entanto, é o que Jesus nos diz no 5º capítulo do Evangelho segundo Mateus. E neste momento não temos como saber se estava certo ou errado. Não temos como saber se iríamos nos beneficiar duplamente, obedecendo a esse mandamento, pois a maioria de nós nunca tentou aplicar o não resistais ao mal. E, além disso, mesmo que tenhamos alcançado um tal estado de consciência, seria provavelmente bastante insensato tentar fazer isso. À primeira vista, um tal ensinamento pode parecer significar que deveríamos deixar qualquer um e todo o mundo nos pisotear, nos enganar, nos tomar tudo o que temos, enquanto nós, suave e gentilmente, permitiríamos tudo isso. Jesus, o Cristo, porém, nunca quis dizer isso. O que ele quis dizer foi que nós não deveríamos humanamente revidar, mas não disse o que poderia acontecer espiritualmente se tal conselho fosse seguido. Ele não disse uma só palavra sobre o que o Deus faria por nós se parássemos de fazer por nós mesmos. Ele não explicou como deveríamos abordar o problema sem invocar a lei do olho por olho. Contudo, a implicação disso é que a presença espiritual vem em nosso socorro para nos elevar acima da injustiça e da desonestidade. Será de fato possível que alguém possa nos fraudar se estivermos em nossa identidade espiritual de filhos de Deus? Quando os soldados foram prender o mestre no Horto das Oliveiras e foram puxadas as espadas para defendê-lo, Jesus não permitiu que seus discípulos o defendessem, dizendo: voltem suas espadas para as bainhas, pois aquele que ferir com a espada, pela espada será ferido. Em sentido material, isso pareceu significar que eles lhes dava carta branca para que o prendessem e fizessem dele o que quisessem. Mas ele não fez nada disso. Ao contrário, ponderou: eu tenho o infinito e invisível no qual confio. Eu tenho aquele algo divino que sabe o que eu preciso antes de mim mesmo, e é do seu agrado dar-me o reino. E descansou nesta completa confiança. Não resistais ao mal. Soa-nos como um louco e menos prático dos ensinamentos humanos.
embora seja o mais sábio e o mais prático dos ensinamentos espirituais, dos princípios espirituais. Aqueles que atingem o estado de consciência em que podem deixar os inimigos se aproximarem munidos das armas do mundo, com facas, lanças, revólveres ou com processos, e podem ficar tranquilos, sem resistência, nunca podem perder. Assim foi com Davi em seu duelo com Golias, ou com os hebreus, que eram numericamente muito inferiores em suas batalhas. Enquanto resistirmos ao mal, não estaremos vivendo sob a graça, mas sob a lei. E qualquer faca que atirarmos aos outros se tornará um bumerangue a nos ferir o peito, num relâmpago a qualquer momento. Não haverá caminho para que a graça desça sobre nós se aceitarmos um modo de vida humano. Podemos orar pela graça por 1 milhão de anos, mas ela não virá até nós enquanto não pararmos de utilizar as armas do mundo, e até que tenhamos a compreensão de Jó. Ele suspendeu a terra do nada. Então, se quisermos nos amparar nessa nulidade, o Espírito precipitará e nos carregará para a frente, aparecendo na forma do que seja necessário para a nossa experiência. O Mestre revelou que a lei básica do karma é: como semeares, assim colherás. Mas também esclareceu um caminho seguro e certeiro para nos erguermos acima da lei de causa e efeito, que é o acionar a causa, fazendo nada, pensando e sendo nada por nós mesmos. Por exemplo, se orarmos com algum objetivo ou propósito em mente, vamos provavelmente produzir um efeito de acordo com o objetivo inicial. Mas se orarmos sem objetivo específico, apenas para a realização de Deus, nós não teremos acionado uma causa e não teremos o efeito. Apenas teremos a Deus mesmo se manifestando como harmonia em nossa vida. Assim ocorre que, se nós não usarmos as armas de defesa em nosso favor, não poderemos ser atingidos por essas mesmas armas. Se nós não medirmos a justiça de acordo com os padrões humanos, a justiça humana não poderá se voltar contra nós. Qualquer coisa que nos ligarmos estará a nós ligada. Qualquer coisa que liberarmos estará liberada. Quem determina isso somos nós. E quando abandonamos os cuidados e as coisas deste mundo e vivemos com o constante desejo de conhecer corretamente a Deus, deixando as demais considerações de lado, então é aí que Deus é compreendido. Ele se manifesta em nossa experiência como uma vida perfeita. Tudo o que recai sobre nossos sentidos existe como um efeito. E no momento em que percebemos que em tais efeitos não há nem bem nem mal, perdemos o medo de qualquer efeito possível. Não mais podemos temer algo que não encerra poder algum, bom ou mal que seja, não mais que a um simples copo d'água. Não só não podemos temer um copo d'água, como também não podemos amá-lo. Podemos nos alegrar e nos beneficiar com ele, mas jamais alguém o amou, temeu ou odiou um copo d'água. Apenas o tomamos como aquilo que é, um copo d'água. Foi bem essa a atitude do Mestre diante do leproso. Não o odiou, não o temeu e certamente não o amou. Aproximou-se e tocou, mostrando isso. Mostrando com isso que estava acima da crença do bem
e do mal. Para ele, o leproso não tinha poder algum. É possível para nós nos elevarmos além da lei de causa e efeito, apenas após termos nos livrado das armas do mundo. Somente quando nossa vida for vivida não só de pão, mas de cada palavra que provém da boca de Deus. Quando não mais pensarmos no alimento, no dinheiro, no clima ou em qualquer efeito como constituinte da segurança, e quando descobrimos que nossa vida verdadeira é sustentada pela palavra de Deus, estaremos então vivendo uma vida espiritual, sem dependência dos seres humanos, de seus investimentos ou posições, não jogando-os fora ou alijando-os de nossa vida, mas percebendo que eles são as tais coisas de acréscimo, parte da graça de Deus manifestada, e, portanto, não os inspiram qualquer temor. Se dependermos da vida material e nossa segurança for varrida para longe, ficaremos de fato perdidos. Aquele que não mais usa a espada em sua própria defesa, mesmo que seja a espada da lei ou um abrigo contra bombas, que não mais confia na força, nem mesmo na força dos argumentos, este fica quieto no centro do seu próprio ser e deixa que o infinito invisível seja sua defesa e, se ele achar necessário, a ofensiva. Este infinito invisível nunca destruirá pessoa alguma, mas destruirá as más influências ou pensamentos, crenças ou atos que podem tentar se manifestar por meio de pessoas. Desenvolvemos individualmente aquele estado de consciência que não usa o poder e que, por fim, leva nosso mundo particular para uma órbita do não poder, pela compreensão de que nada que existe como pessoa, coisa, lugar, circunstância ou condição tem poder, quer seja bom, quer seja mal. Não há poder de bem e de mal, pois não há poder. Nada é poder e ninguém é poder. Só Deus é o poder criativo, de manutenção e sustento, que opera sem nenhuma ajuda nossa. Só Deus é poder, e nós somos instrumentos pelos quais Ele flui. Mas só Deus é e sempre será o único poder. O mestre compreendeu claramente isso quando disse: "Por que me chamais de bom? Eu de mim mesmo nada posso fazer. O Pai em mim é que faz as obras." E assim é também conosco. O poder não nos é dado de fato, mas se chegarmos ao estado mental, embalado pelo Espírito, em que não resistimos ao aparente erro, negando-o, combatendo-o ou tentando destruí-lo, logo testemunharemos as coisas maravilhosas que o Pai interno realiza. Podemos elevar-nos a um estado de consciência que nos dará, como resposta a qualquer problema que se apresente, a seguinte reflexão: veja, isso está na minha mente. Estou olhando para isso. Isso não me beneficia, não me fere. É uma sombra. Sei que o mundo chama isso de poder, que pode matar, destruir ou enfraquecer. Mas sei que isso é uma sombra, porque no mundo criado por Deus não pode existir um poder. E eu não preciso de poder algum, nem mesmo para destruí-lo, para superá-lo ou removê-lo. A existência humana está baseada na confiança ou crença em dois poderes. E mesmo a religião é baseada no poder de Deus e no poder do mal. No céu, porém, não há poderes, nem de bem e nem de mal. Há apenas Deus mesmo, vivendo sua vida como você e eu,
e como um universo celestial. No momento em que pudermos manifestar o ensinamento do Mestre de não resistais ao mal, não mais gastaremos nossos dias, como faz a maioria das pessoas, a caçar, procurar e mendigar o poder para fazer algo e competindo com todo o mundo. Quando descobrirmos este novo princípio, não um novo poder, mas um novo princípio, uma nova dimensão da vida, viveremos num mundo sem competição, num universo onde os homens não combatem uns com os outros. Observe a transformação de seu próprio mundo à medida que se aprofunda no sentimento de que não precisa se opor ou usar qualquer poder contra o que for. Não resistais ao mal. Poderá ser que, de início, alguém queira lhe tomar até o último centavo que você tiver no mundo, mas esse alguém não poderá lhe tomar nada permanentemente, pois mais rapidamente do que possa tomá-lo de você, isso voltará para as suas mãos de algum modo, e não estará longe antes que você tenha tanto quanto tinha antes e, provavelmente, muito, muito mais. Contudo, se você se apegar a isso, poderá ficar sem nada. Guerras e processos são consequências da convicção de que a posse de terras, de dinheiro ou de pessoas deva ser mantido nas garras do possuidor a qualquer preço, mesmo que isso desperte inveja, ciúmes e ódio. Quando qualquer forma de mal ou perigo nos ameaça, entra em ação de imediato a lei de autoconservação, que causa em nós instintivamente o levantar a mão de punho cerrado. E, se formos estudiosos da metafísica, construiremos rapidamente uma parede mental de defesa atrás da qual nos refugiamos com afirmações e negações como: isso não é verdade, isso não é assim, não há vida nisso, Deus é tudo. Há uma resistência ao erro, como se ele fosse um poder, e enquanto só a verdade é poder, o erro é só um braço de carne. Uma atitude como essa nos deixa sem qualquer sentimento ou necessidade de superar ou destruir qualquer coisa. A resistência física dos punhos ou das espadas e a resistência mental das afirmações ou negações são praticamente a mesma coisa. Mas a elevação para além do físico e do mental, para o reino espiritual, nos traz para essa nova dimensão onde não há poder, onde não há bem nem mal, onde todas as situações são enfrentadas apenas repousando no Espírito. Somente o Espírito de Deus em nós nos capacita a nos elevar além do desejo de vingança, da necessidade de nos defender de calúnias, de escândalos ou de boatos. Quando podemos não ceder à tentação de justificar ou defender a nós mesmos, quando podemos sorrir e dizer: se você acredita nisso, sinto muito por você, e deixar ficar como está, significa que estamos confiando em que o Cristo faça os ajustes necessários e nos traga a justiça que o Mestre prometeu. Por isso, serenai vosso coração, não vos preocupeis com o que tiveres de responder. Eu vos darei as palavras e a sabedoria, contra as quais nenhum adversário será capaz de negar ou resistir. Não temos de planejar antecipadamente o que iremos dizer. Não temos de ser espertos advogados de nós mesmos, mas esperar que estejamos diante do juiz, abrir nossa boca e ouvir o Espírito falar em nós.
aprendamos a sentar quietos, abismados na compreensão de que os braços eternos estão imanentes e que nenhuma quantidade de orações os trará a nós. Eles já nos envolvem. Se for necessário, como lembrete, sempre que problemas nos forem trazidos para serem solucionados, lembrando o que Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Todos esses quadros conflitantes que vemos à nossa volta são apenas imagens mentais nos pensamentos, sombras sobre a tela. Temos de aprender a não ficar aflitos quando os olhamos e compreender que não tem mais substância que as figuras que se movem numa tela, e não tem mais poder que as balas disparadas no filme e que atravessam a tela da televisão sem quebrá-la. Fazem um grande barulho, mas nada são além de sombras. E um dia, ao olharmos dentro de nossa mente, veremos e compreenderemos que ali estão tais imagens mentais ou quadros, que são chamados de vida, e que acontecem dentro e não externamente à nossa mente. O que vemos não é o evento em si mesmo, e nem as pessoas envolvidas. É um conceito mental que nós criamos e que faz o papel de evento ou de pessoa. Quando descobrimos que o problema que se nos apresenta não é uma entidade espiritual criada por Deus, mas apenas um conceito mental, sem causa ou realidade, sem presença, poder ou substância, temos então a percepção de Deus como princípio criativo, mantenedor e sustentador de tudo o que realmente é. Em breve temos todo o poder de Deus de que necessitamos, sem termos de nos voltar para Deus a pedir que faça qualquer coisa a respeito. Não é necessário superar o ódio, o medo, os ciúmes ou o ressentimento, mas é necessário sentar, fechar os olhos e perceber que há imagens mentais no pensamento. Eles são estados do pensamento projetados na grande ilusão mental, e então, na paz interior, são dissolvidos. Não são destruídos, pois que nada há a ser destruído. Não há substância neles, e eles não têm mais realidade do que as imagens na tela da televisão. De fato, por trás do filme há um quadro real, como substância, assim como por trás de cada crença, teoria ou quadro falso que nos é apresentado, há uma realidade. Porém, tal realidade é distorcida em sua representação no quadro. E é essa distorção que é dissolvida assim que a realidade aparece. A mente condicionada gera nossos problemas e, às vezes, essa mesma mente pode criar a resposta ao problema. Mas não é isso que estamos buscando. O que queremos é uma capacidade maior que a mente humana, de modo a não apelarmos aos processos de pensamento e a deixarmos que nossa mente seja um instrumento pelo qual a alma possa se revelar. Um problema só pode existir na mente. Se fizermos, porém, o vazio na nossa mente, sem não mais existir pensamento nela, onde se situará o problema? Não haverá mais o problema, e em seu lugar surgirá a verdade ou a realidade. Se, em vez de combatermos o problema, admitirmos que sob todas as aparências esse problema parece esmagador e nos voltarmos para dentro de nós mesmos, pedindo que a verdade nos seja revelada, não estaremos tentando superar ou destruir o problema. Estaremos apenas tentando compreender, não o problema, mas a realidade por trás dele. Se pudermos ficar perfeitamente quietos e silenciosos,
sem tentar superar, destruir, remover ou escapar de qualquer situação ou condição, o Espírito fluirá em nós e será a liberdade. Quando o erro se nos apresenta em qualquer de suas formas, há a tendência de criar uma parede contra ele. Assim fazendo, a oportunidade para dar a demonstração do Espírito se perde, já que nenhuma parede é necessária. Não erga paredes contra o mal, não construa defesas. Compreenda que nenhuma coisa externa tem poder, nem mesmo as coisas boas. Todo o bem está no espírito, na consciência, e não naquilo que este produz. Venha comigo agora para a quietude interior, onde não lançamos mão de qualquer poder para tentar fazer seja o que for. Não resistimos ao mal e deixamos o mal fazer o que quiser, enquanto nós não o negamos e nem o afirmamos. Não procuramos Deus e nem temeremos o mal, mas sentaremos em paz, sem lutas, sem disputas ou batalhas. O Senhor é meu pastor, Ele me faz deitar em verdes campos. Ele me guiou para junto de águas frescas. Ele preparou a mesa para mim, na presença de meus inimigos. Ele realizou aquilo que me dado fazer. Ele aperfeiçoou aquilo que me inquietava. Eu vivo, me movo e tenho meu ser em Deus. Assim nada preciso temer, não preciso combater, pois a batalha não é minha. Onde está o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. Sem contendas, só a paz. Deixo-vos a minha paz, não como o mundo a dá. Não a paz que vem da destruição dos povos ou países vizinhos. Não a paz que vem de possuir quantidades de bombas atômicas, mas a minha paz. Aqueles que vivem pela espada, mesmo pela espada mental, pela espada morrerão. Por isso, guarde-a. Pare de se defender. Em todas as orações, em todas as meditações, em qualquer tratamento, lembre a você mesmo de guardar a espada. Quando não mais usarmos as armas humanas, físicas ou mentais, nós relaxaremos, não permitindo que o mundo faça conosco o que quiser, mas permitindo ao Espírito que jaz dentro de nós que assuma e governe a nossa experiência. O Sermão da Montanha ofereceu-nos uma escolha entre dois modos de vida, a lei ou a graça. Se escolhermos a lei, teremos provavelmente um pouco mais de facilidade, pois estaremos em conformidade com a prática mais comum, caminhando com a massa, e poderemos temporariamente nos beneficiar de algum modo, pelo menos até o dia do acerto de contas. Por outro lado, se tentarmos viver pela graça, nos encontraremos em descompasso com este mundo, podendo temporariamente sofrer injustiças imerecidas. Contudo, numa análise final, descobriremos que temos vivido sob a graça de Deus, sob seu governo e sua proteção. Em nós se fará a vontade de Deus, não a do homem, e isso é uma vida completamente diferente.